Oi, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam muito bem e que a gente possa iniciar esse semestre da melhor forma possível, né? Esse mês passado tivemos aí uma surpresa, que é a questão do isolamento social, dessa pandemia que nós estamos vivendo, né? E nós continuamos agora sobre o regime remoto, que é um mal necessário, né? Apesar, nós estamos vendo aí um aumento nos casos de Minas Gerais, então é necessário nós nos isolarmos, mantermos um isolamento social até que a vacina seja autorizada, né? Enfim. Mas temos que dar prosseguimento aos nossos estudos. E o primeiro tema aí, nossa disciplina chama-se análise do discurso, né? Análise lógica, enfim. Ele vai tratar muito sobre o estudo e a análise do discurso. É uma disciplina muito utilizada no campo das letras, né? E eu tenho uma proximidade muito grande com essa disciplina porque parte da minha tese, da minha dissertação de mestrado, da minha tese de doutorado, ela está muito envolvida com a análise e lógica do discurso. Eu analisei o discurso católico, né, promovido aí no século XIX pelos bispos ultramontanos, bispos que chegaram no Brasil, que tinham uma formação, uma história, foram educados aí sobre uma ótica religiosa e quando chegaram no Brasil viram uma outra forma religiosa e aí houve um embate muito sério entre esses bispos que tinham uma crença, tinham que a religião está acima do Estado, que ela era mais importante, enquanto o Estado controlava a igreja, né? Então você vai ver embates dentro desse discurso religioso que vai ser responsável pela prisão de 2 bispos, né? Então, assim, nós temos aí importantíssimo a análise do discurso dentro do meu estudo. E ao longo da vida também, né, também para a área de jurídica, como que é importante sabermos interpretar, né, o princípio da fala, o princípio da escrita, interpretar aí o discurso. Então vamos falar um pouquinho historicamente falando, né, o início aí da análise do discurso se dá com Ferdinand Saussure. Ele coloca a análise do discurso como uma ciência, né, dotada de métodos próprios, análise, né, a questão da linguística e sociedade estão relacionadas. Então ele forma uma ideia de que a linguística, a análise, né, do discurso, ela é um ramo da linguística, né, que deve ser analisado com o seu caráter formal e também estrutural, né? Então você tem aí o início e Campos, a partir da análise do Ferdinand Saussure, né, do Saussure, ao longo do século XIX, esse campo vai ser, de certa forma, construído como ciência, na base aí com Ferdinand Saussure. A partir da década de 70 do século XX, vários campos de investigação da análise do discurso vão se estruturando. Aí você tem a análise do discurso, a questão da pragmática, da análise de conversação, da linguística do texto, da psicolinguística, da linguística histórica, da neurolinguística, da sociolinguística, enfim. Você tem uma série de campos de investigação ligado à questão da semiologia, enfim, que o Ferdinand Saussure ele trabalhou durante muito tempo da sua vida. E é nesse contexto que surge aí a questão da análise do discurso, né? Que é um campo que é defendido aí pelos linguistas, pessoal do ramo da linguística, né? Então, para eles, o texto não é mais suficiente como objeto de estudo. O texto em si, o texto preso ali, né? Você tem que analisar o texto e o contexto.
existe um fenômeno fora, extralinguístico, extra-escrita, né, que tem que ser analisado. Basicamente isso. A história, a formação ideológica, o sujeito, o discurso, o sentido, a memória, o ethos, a cultura, a condição de produção daquele discurso, a formação discursiva. Então, não se pode, através do discurso, do ponto de vista do discurso, não se pode entender a língua como algo separado da história e principalmente de vários contextos sociais, né? Então, por exemplo, vamos lá. Segunda Guerra Mundial, análise do discurso nazista. Vamos lá. O Hitler, você pega aquele discurso do Hitler lá, onde ele prega uma série de questões, perseguição aos judeus, a questão do espaço vital. O que tem envolvido aí, cara? O que está envolvido aí? Toda uma questão histórica, né? O surgimento, como a população vai adaptar esse discurso do Hitler. Aí você fala assim, mas Tatiana, então vamos falar um pouquinho sobre o que estamos vivendo hoje, né? Toda a ascensão desse discurso neonazista, né? Fascista, neofascismo, enfim, a gente fala as coisas, as palavras vão surgindo, né? Fascista, nazista, né? Mas o que aquilo carrega? Você já parou para pensar? Toda uma análise histórica, todo um contexto. Será que dá para encarar aqui, encaixar aqui todo aquele contexto lá da década de 30, nesse momento que nós estamos vivendo? É de se analisar a história e o discurso desses povos, né? Dessa sociedade. Então, não se pode entender a língua como algo que está separado da história e, consequentemente, do nosso contexto social. Daí a análise do discurso chega para vocês. Então, o estudo em análise do discurso, ele deve privilegiar a argumentação, como que está sendo construída, a identificação do sujeito, quem são os sujeitos na análise do discurso, todo o seu histórico, toda a sua análise, né? Daí a importância que a história tem, né? História e análise do discurso, por eu ser formada em história, eu acredito muito nessa ideia. O que está envolvido a questão da subjetivação e como que está a construção da realidade para aquele discurso, né? Então você vai ter uma série de coisas assim, não dá para a gente julgar um discurso histórico que fora do seu tempo, né? Por exemplo, quando você vê alguns discursos, você vai lá que vão a Igreja Católica, né? Ela no século XVII, ela era contra ela era a favor da escravidão. Aí ela dizia assim, é um mal necessário, né? E que se feita a escravidão, que sejam feitas de povos dos negros, né? Porque eles tinham resistência contra a questão da religiosidade cristã, né? Eles eram contra, né? Eles tinham uma série de resistência. Então, gente, mas eu posso, vou julgar esses caras que estão falando sobre a escravidão, a igreja, que absurdo, a igreja tinha que ser a primeira a defender, ia ser contra. Peraí, nós estamos num contexto diferente, nós estamos numa sociedade diferente. Dá para eu julgá-los com os olhos do século XX ou então do XXI, julgar aquele discurso que prega a questão da escravidão, dos povos africanos, porque eles tiveram resistência a... Não, porque aquele grupo que estava escrevendo, ele acreditava piamente que a religião, a correta, era cristã. Eles tinham suas convicções, eles tinham suas ideologias. E logo, se aquele povo oferecia resistência à religião que era a verdadeira, logo eles não seriam povos que deveriam ter pena, piedade, deveriam ser perseguidos, eliminados, enfim. Então você tem aí uma questão histórica, social, uma construção de uma realidade diferente da sua. Então por que a gente vai julgar aquilo ali?
Então, a pessoa que vai analisar o discurso, ela tem que estudar as relações que estão entre a língua, o sujeito e a situação em que se desenvolve todo esse discurso, historicamente falando. Então, você que vai ser advogado, né, vai ser formado bacharel em direito, ele faz necessário a interpretação disso tudo. Né? O Karl Marx, né, Althusser e Ricoeur, né, eles trabalham muito com a questão do discurso e a construção ideológica. Eles afirmaram, né, Marx, Althusser, né, um marxista, Paul Ricoeur também, com essa análise bem marxista, eles trabalham com a questão visão e da ideologia. Ela constrói um discurso, né, e que devemos olhar esses discursos como uma construção ideológica, né? Ideologias que vão surgindo. Aí você fala, ideologia liberal, ideologia marxista, ideologia... São discursos que vão sendo construídos. E aí você tem que analisar esse contexto, né? Então, para ele está impregnado dentro da análise do discurso de certas ideologias. Foucault, por exemplo, né, Michel Foucault, que está aí lá no estudo dirigido de vocês, Althusser também, né, com essa análise aí, ele analisou muito o discurso como prática. Eu pego muito a análise do Foucault, né, e como que esse, perdão, e como que esse discurso vai se aplicar lá na prática, né, na formação, desde a formação do mundo moderno, né, onde a violência vai sendo aos poucos substituída pela questão legal, pela lei, né? O mundo ele vai se mudando, se transformando, porque antes era um mundo, por exemplo, baseado no absolutismo monárquico, no rei, que tinha poder único, né? Que ele fazia aquilo que ele queria, e aí depois vai dando lugar a outras instituições que vão também ter poder, como, por exemplo, a Constituição, o Estado, que vai... de certa forma, controlando, assim como o rei controlava, né? Mas só que ele era direto, aberto. Ele falava, ó, quem manda sou eu, letac secmoá, é eu que mando. Eu mando matar, eu mando... Não, agora não. Formação discursiva é diferente. Então, você tem que ter instituições que vão tendo o monopólio do poder e que vão estabelecendo jogos estratégicos que, né, coordenam, comandam aí, que é a ordem, que ditam a ordem. Mas não pode ser daquela forma com que o rei, as mentalidades vão mudando, os jogos vão mudando, né? E aí ele trabalha com o discurso como dominação e ao mesmo tempo como luta. O discurso e poder. Quem detém o poder, ele detém o discurso que pode ser considerado ideal, o discurso único, o discurso que venceu, né? Então tá imbuído aí relações de poder. Por exemplo, a história, né? Os historiadores costumam hoje analisar várias... aí você tem vários historiadores que trabalho com essa concepção também, o discurso psiquiátrico, o discurso da saúde mental do século XIX, né, onde ele colocava pessoas, aí eu vou dar um exemplo ótimo na parte da literatura, o Lima Barreto, né, o Lima Barreto naquela época, ele era um literato, de cor, né? Ele era mulato, família, né? Pobre, mulato, que viveu aí no final do século XIX, início do XX. Ele tinha uma questão de que escreveu várias obras falando sobre essa questão da exclusão dos povos, da negritude também, da exclusão política, né? Como que o Brasil era excludente nesse início da República. E aí, o Lima Barreto, ele tinha um grande problema com o álcool, né? Meio que assim, não era reconhecido entre os literatos, e aí depressão extrema, e tinha um problema com o álcool, ele foi internado, né? Aí tem uma obra dele maravilhosa, né? Que chama Cemitério dos Vivos, onde, e até em um livro que ele produziu também, fala sobre o cara que foi internado, né? Que foi... que ele foi internado por ser contra a República. Então você vê um discurso, né, de saúde mental que fala que o que é
o certo e o que é errado, né? Aqueles que eram contra aquela concepção aí social, quanto aqueles que mandam, aqueles que dominam, eles eram isolados socialmente, né? No caso do Lima Barreto, era contra. Lógico, ele tinha problemas com álcool, mas ele foi internado num hospício, né? Não uma casa de tratamento contra o álcool. Ele foi internado num ambiente em que loucos, em que prostitutas, ou seja, todos aqueles que degeneram contra o poder, que são contra a ordem social, eles estão lá tudo junto, entendeu? Não é uma questão de saúde mental, e sim limpar a sociedade. Então, olha só como é que mudou, né? O poder saiu da mão de um só e foi estabelecendo através de vários locais, ambientes aí. Eu dou o caso, né, o exemplo do Lima Barreto, porque eu amo a literatura, eu trabalho também com história e literatura, e eu vejo que o discurso, aquele que detém o discurso, aquela pessoa, autoridade, ela cria uma ideologia e diz que aquilo é certo, aquilo o que é errado, o que é certo, e aí vira uma dominação, né? Não é disputa, é uma dominação. É o ethos moderno, o discurso, o poder que ele tem, a ordem do discurso, né? No caso, Foucault publicou um livro chamado A Ordem do Discurso, como que ele trabalha com essas relações de poder, né? Muito voltado para a concepção marxista de ideologia, né? A ideologia, ela cria, o capitalismo, ele cria uma ideologia, cria um discurso, né? E massifica para essa população que aquele discurso está certo, do que a vida é correta daquele jeito, que o capitalismo sempre vai dar certo e que tudo que está fora do capitalismo não dá certo, o socialismo não vai dar certo. Então isso é uma ideologia criada, é um discurso criado aí você fala, nossa senhora, comunista, né? A gente associa sempre a essa ideia, né? Porque os discursos são, hoje, especialmente nos dias em que estamos vivendo, eles estão muito radicais, né? Se você é contra aquilo ali, você é comunista, contra aquela ideologia vivente do capitalismo, você é comunista, e aí você pode ser, você é rechaçada pela sociedade, né? Então, mais do que necessário viver também, Luiz Althusser, que caminha com a ideia do Marx, né? E nós temos aí, para ser bem enxuta, porque senão a gente vai ficar eu vou ficar aqui a tarde inteira falando, e a nossa videoaula vai ficar gigantesca, né? Então, assim, como que o discurso, ele contribui muito para a gente entender a concepção social, a história, a sociedade em que ele foi produzido, né? Roland Barthes, que é também um clássico, que eu trabalho também, ele enfatiza que a linguagem para Saussure, um ponto de tensão entre a dimensão social da língua e a individual da língua e a individual da fala. A língua é praticamente a linguagem menos a fala, e ao mesmo tempo é uma instituição social dotada de valores, de ideias, né? Então, assim, tá imbuído muito a questão social aí, até chegar a parte do inconsciente, com os nossos queridos psicanalistas, né? Que ele fala, Jacques Lacan, ele trabalha com a questão da linguagem no ambiente, né? Naquela parte psicanalista, né? E ele fala o seguinte, ao emitir, o inconsciente se estrutura como uma linguagem. Então, ele tem que, através da análise do discurso, ele analisa todo o inconsciente dessa pessoa. E aí ele faz uso justamente do que a linguística saussuriana exclui, que é a fala. Né? A linguística saussuriana, ela exclui um pouquinho a questão da fala, mas o Lacan, ele pega a fala e diz que é uma representação também do inconsciente, que tem que se analisar essa questão como a linguagem, né? Então é isso.
Resumindo o que nós temos para dizer, os estudos em análise do discurso, a questão da ideologia, análise, entendimentos sobre o discurso. Nós vamos transitar por vários discursos. Eu fiz um podcast falando sobre a importância da análise do discurso para o estudante de direito. Gente, infelizmente, né, a gente tem poucas disciplinas de interpretação, de análise do discurso, de que vá fazer você entender que um discurso é uma construção social, histórica, e que é necessário você ter esse entendimento, essa criticidade como bacharel na área do direito, tá bom? Então não é só o pessoal da letras, não é só o pessoal da história que analisa o discurso. Você também, como um grande advogado que vai ser, se Deus quiser, um grande jurista, eu tô falando de não grande no sentido financeiramente falando, mas uma pessoa que conhece a área de vocês, que entende aí, tecnicamente falando, precisa entender, precisa estudar cada vez mais a análise do discurso, tá bom? Para evitar alguns enganos aí que nós vemos ao longo da profissão da área do direito, tá bom? Então, vamos lá. Eu espero que na nossa aula síncrona, né? Aqui nós estamos na aula assíncrona. Espero que na nossa aula síncrona a gente possa discutir um pouquinho sobre isso, falar um pouquinho sobre a ementa, falar sobre a importância da análise do discurso, abrir o leque sobre esses teóricos, né? Espero que a gente possa fazer isso. Aguardo vocês lá na nossa aula assíncrona, né? A sincronia, diacronia do Salsul também é importante analisar. E um grande abraço para todos aí e até a nossa próxima aula, tá bom?